38 a 42 é o texto da nossa reflexão. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Essa história que é narrada só por Lucas, uma história única do Evangelho de Lucas, numa rápida olhada que a gente dá nela, retrata algo tão comum que a gente se identifica com isso, com essa história que é até bem conhecida. Na verdade, a Marta é a personagem que se destaca ante os nossos olhos aqui. E todos nós temos um pouco de Marta em nossas vidas, A gente acaba, em alguma medida, ou em algum momento, a gente acabou vivendo, ou reagindo, fazendo como Marta fez aqui. Marta, nesse episódio, pode ser definida por duas palavras que Jesus usou para analisar o comportamento dela. Ela é inquieta e ela é preocupada. Versículo 41 vai falar sobre isso. Uma tradução bem mais precisa do texto grego é a versão daquela Almeida Revista e Corrigida, que traduziu assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Esta é a mesma palavra usada em outros textos para denominar uma pessoa ansiosa, para falar de pessoas que estão preocupadas com algumas coisas. Na verdade, nós temos 3 textos muito importantes no Novo Testamento, e cada um de uma pessoa diferente que escreveu, que fala sobre, que usa essa mesma palavra, Um texto é um dos evangelhos, em Mateus, o outro está numa carta de Paulo, que é Filipenses, e o terceiro está numa carta de Pedro, que é a primeira carta de Pedro. Mateus 6,27 vai dizer: qual de vós, por ansioso ou por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O outro texto é o texto de Filipenses 4,6: não andeis ansiosos ou não andeis preocupados por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Sabe que esse tema, preocupação ou ansiedade, tem sido alvo de muitas pesquisas no campo da análise de comportamento, Isso porque é algo complexo. Não é tão simples entender por que pessoas vivem tão preocupadas com algumas coisas, A gente sabe que a nossa palavra latina, pelo menos, ela tem essa ideia de preocupação, Se ocupar antes com uma coisa que ainda não aconteceu. Mas preocupação tem a ver com a percepção que eu e você, que nós temos, quando a gente percebe, tem a ver com isso, uma percepção da falta de conhecimento, da falta de controle que eu e você temos com relação ao que vai acontecer no futuro. Isso é preocupação, Preocupação é porque nos falta essa ciência, nos falta esse conhecimento. E ainda que tivéssemos o conhecimento, nos faltaria o controle. Eu não teria controle sobre aquilo que eu estou sabendo, que vai acontecer amanhã, ou daqui um mês, o ano que vem, e por aí vai, O Evangelho de Lucas nos põe de frente com uma pessoa cheia de preocupações.
e mostra como esse transtorno afetou a relação dela, da Marta, não só com Jesus, mas afetou a relação dela com o mundo que a cercava. É mais grave, né, o que acontece na passagem aqui. Todos nós experimentamos preocupação em algum momento, em alguma medida na nossa vida, né? Mas a pergunta é: o que preocupava tanto a Marta? O que preocupava? Se a gente fizesse aqui agora uma dinâmica de leitura do texto e tentasse levantar do texto informações, né? Quais são as informações que nós teríamos do texto? O que você acha que estava deixando a Marta tão preocupada? Se a gente tivesse ao vivo aqui, né, a gente podia até fazer uma dinâmica no chat, né? Coloca aí, o que você acha que estava preocupando Marta, olhando para o texto, só olhando para o texto, né? Mas como não há essa possibilidade, eu vou aqui tentar imaginar as respostas, tá? Porque elas estão no texto. Uma das respostas, o que preocupava tanto a Marta, se ia dizer assim: eram os problemas da casa dela. Ela tinha muito problema em casa. Todo o trabalho a fazer em casa era algo que preocupava a Marta. Havia, de fato, bastante serviço na casa. Não dá para a gente saber o tamanho dessa casa, as dimensões da casa, o que havia por fazer na casa, mas o versículo 40 declara que ela estava preocupada com muitas tarefas, ou ocupada com muitos serviços. Ou seja, as demandas da casa estavam enchendo a cabeça da Marta. Ela estava de cabeça quente, como a gente fala, né? Por quê? Porque realmente tinha muito problema na casa dela. Muita coisa para resolver ali naquele momento em que a passagem está acontecendo aqui. Outra possível resposta que eu acho que você deve ter dado, se você olhou para o texto, é a postura da irmã dela. Essa é outra resposta. Você vai dizer assim: sabe por que Marta estava tão preocupada? Por causa da irmã dela, por causa da Maria. Porque a Maria, se você olhar para a passagem, ela parecia, pelo menos parecia, irritantemente despreocupada. Você deve ter alguém em casa assim, não é? Que você está preocupado com alguma coisa, mas tem alguém que irritantemente não se preocupa. Está nem aí, né? Você fica assim: puxa, o mundo está caindo. E a pessoa ela não se altera, ela não se mobiliza, ela não toma iniciativa, ela não faz nada. Analisando friamente, a irmã, a Maria, de fato não estava ajudando. Porque diz o texto que enquanto Marta trabalhava, a Maria não estava fazendo nada. Versículo 39 vai dizer que a única coisa que ela estava fazendo ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Mas convenhamos que, enquanto tem uma casa com coisas para fazer, uma mulher trabalhando para lá e para cá, a outra sentada ouvindo Jesus, é não fazer nada, né? Você não está fazendo nada. Vamos pensar nos dias de hoje. É como você está preocupado para lá e para cá com alguma coisa na sua casa, e tem alguém na sua casa que está com a Bíblia aberta lendo. Vai ler em outro momento, né? Mas agora nós precisamos fazer muita coisa em casa aqui. Então, imagino que essa seja uma resposta que você deu aí na sua mente, né? A postura da irmã preocupava a Marta. Outra possível resposta seria a presença de Jesus. Eu acho que você diz assim: não, ela está preocupada porque Jesus está na casa dela. Por isso que ela está tão preocupada. Talvez Jesus chegou de surpresa, não sei, o texto fala que eles estavam caminhando e de repente ele chegou na casa delas. Chegou sem avisar, sem ligar antes, sem mandar nenhum recado, né? E aí, sei lá, pegou a casa na maior desordem. De fato também, Jesus estava ali visitando, e parece, só estou dizendo que parece que Jesus não está preocupado também como as coisas estão acontecendo. E ele parece não ficar preocupado até o momento que a Marta surtou. Mas enquanto ela não surta, ele não está preocupado.
Ele está ali ensinando a Maria e Marta correndo para lá e para cá com uma coisa e com a outra, né? É claro que chama a atenção, a minha atenção, a sua atenção, por que Marta discute com Jesus, que é o visitante, e não discute com a Maria, que é a irmã, né? Se você pensar nos dias de hoje, se fosse uma situação você vivenciando, você ia achar estranho isso, não ia? Porque assim, se chega alguém na sua casa, está visitando e tem uma situação que está te incomodando, você chama a pessoa para o canto, a pessoa da sua casa, não o visitante, né? Talvez você ia dizer assim, ó, Maria, deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho aqui, vem cá, né? E vai lá num lugarzinho e passa um sabão na Maria, como a gente fala, né? Mas não, a discussão dela é com Jesus. Ela fala para ele, o senhor não está incomodado não de ver a Maria sentada te ouvindo aí? Enquanto eu estou correndo para lá e para cá fazendo as coisas? E aqui eu creio que algumas coisas vão clareando a nossa mente quanto ao tema preocupação. A narrativa termina até de um jeito enigmático, porque a narrativa de Lucas não reproduz a reação de Marta, e não reproduz como é que a história finalizou. Como é que finalizou? Como é que foi o final dessa conversa, né? A Marta entendeu, reconheceu, ela é enigmática, termina no ar assim, né? Então a gente nota que a resposta de Jesus, na resposta dele, o tratamento que Jesus dá para o estresse que Marta estava esboçando naquele momento, não começava nas coisas externas. Isto é, o estresse de Marta não estava nos serviços, não estava na irmã, não estava nem na forma de Deus agir. Que aqui no texto, a forma de Deus agir está representada por Jesus. Mas o estresse de Marta começava nas coisas alojadas dentro dela. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Ou seja, o trabalho interno, o trabalho que Marta estava tendo dentro do coração, estava tão estressante, que acabava refletindo na eficácia dela, no cumprimento dos seus afazeres, nos relacionamentos com as pessoas e na intimidade com Deus. De novo, repito, Deus está representado na passagem por Jesus, né? A relação dela com Jesus, a relação dela com Deus, estava afetando essa relação, porque ela tinha um trabalho interno que estava tão estressante, que estava de alguma maneira afetando o seu mundo externo. Por isso Jesus se volta para ela e diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus está dizendo assim: Marta, Marta, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa do que uma casa para ser limpa, do que uma pia de louça cheia, de louça suja para lavar. Tem mais coisa aí do que uma irmã passiva. Tem mais coisas aí do que coisas para serem organizadas nessa casa. Tem mais coisa. Ele está dizendo, você anda agitada, preocupada com muita coisa. Muita coisa. E essas coisas, Jesus não estava dizendo assim, ó, é tua casa que é grande, é tua irmã que é irritante, é porque realmente você não tem quem te ajude, você está precisando de uma faxineira na sua casa. Não é isso. Jesus está dizendo, tem mais coisas aí. Tem mais coisa do que a gente está podendo ver. A reação de Marta, afetando a sua eficiência nesse cumprimento de uma agenda, no convívio com a sua própria irmã, na qualidade da sua atenção a Jesus que a visitava, era uma irradiação do coração dela. Estava irradiando, entende? Vinha de dentro para fora. Sabe por que ela briga com Jesus e não com a Maria? Porque internamente, Marta realmente achava que Jesus estava errado.
Ele estava errado. E por que ela achava que ele estava errado? Porque naquela cultura judaica, um rabi, que era o status, né, que Jesus tinha como rabino, ele não podia permitir que uma mulher se sentasse e ficasse ouvindo o que ele estava ensinando. Não podia, era a função dele. Ele tinha que dizer, olha, para de falar, né, faz silêncio. Tinha uns pastores antigamente que era assim, né? Quando a criança chorava na igreja, ele fazia um silêncio, esperando a mãe com a criança sair. No contexto judaico, era para ser assim. O rabino está falando, opa, entrou a mulher, fica em silêncio. Aguarda ela sair. A hora que ela sair, continua falando. Porque a cultura dizia isso. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas assim, o que estava atrapalhando a vida de Marta era o que estava dentro dela. Era uma crença que ela tinha. O que está acontecendo aqui está errado. E ela fica irritada por causa disso. E ela quer que Jesus resolva. Que ela está dizendo para ele, não te incomoda essa mulher ficar te ouvindo aí? E eu para lá e para cá, manda ela vir me ajudar. Porque este é o lugar dela, não aí te ouvindo. Versículo 42, Jesus concluiu o seu diagnóstico. Ele diz, somente uma coisa é necessária. E observa que o contraste, está preocupada com muitas coisas, mas é necessária uma coisa, está vendo? Bastante coisa está tomando o coração dela, mas uma coisa só é necessário, Jesus está dizendo. Que coisa é essa? Ele diz, Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Por isso que eu falo que a passagem termina de uma forma enigmática. Porque eu queria saber qual foi a reação de Marta, né? Porque se a irmã a irrita, tomando uma postura de que não é de uma mulher da época, né? Ouvindo o rabi Jesus. E Jesus fala assim, ó, ela escolheu a boa parte, né? É quando você vai para cima de alguém cheio de razão. E esse alguém arranca a sua razão e dá razão para o outro que você acha que não tinha razão. Jesus faz isso, né? Diz, ela escolheu a boa parte. E eu fico perguntando, quando que Maria decidiu escolher a melhor parte? Quando? Do que Jesus está falando? Daquele momento ali, quando ela decidiu ouvir o que Jesus estava dizendo. Ou seja, quando Maria estava alimentando o seu coração com as instruções de Deus, quando ela, ao invés de trabalhar como Marta estava fazendo, ela estava deixando Deus trabalhar no coração dela por meio das instruções que Jesus estava passando ali. Existe um autor desconhecido que escreveu uma frase assim, tudo melhora por fora para quem cresce por dentro. E é sobre isso que esse texto está direcionando. Tudo vai melhorar no seu mundo exterior se houver um crescimento interior. Tudo melhora por fora quando cresce por dentro. Não sei quem disse isso, mas ficou registrado em algum lugar, porque a gente fala que é de um autor desconhecido, que nós não conhecemos. É preciso avaliar se as nossas reações a esse mundo externo não é uma propagação, uma reflexão, um reflexo, uma irradiação daquilo que está mais dentro de nós, no nosso coração humano. Crenças que nós temos, concepções que nós vamos adquirindo, formação, e às vezes uma formação equivocada, alguém nos educou de uma forma equivocada, desejo que nós temos de controlar tudo e todos, o tempo todo, o perfeccionismo que nos assola, arrogância, orgulho, soberba, entre outras tantas coisas. Às vezes o caos que está por fora é porque existe um caos interno dentro da gente. E Jesus está olhando para Marta e dizendo, Marta, Marta,
se anda inquieta com muita coisa, mais coisa do que as coisas que você está vendo. Não é só casa para limpar, louça para lavar, coisas serem organizadas, comida para fazer, irmã para ajudar. Não é só isso. O que está te atrapalhando é o que está dentro de você. Isso está vindo para fora de você. Está atrapalhando o seu mundo externo também. Eu quero encerrar deixando 3 conselhos bem práticos aqui, depois dessa reflexão. O primeiro conselho é: corrija suas escolhas. Corrija. As escolhas de Marta estavam erradas. Marta estava trocando aquilo que é de melhor, que era a presença de Jesus na casa dela, ensinando coisas boas. Ela estava trocando isso por aquilo que é bom, que é limpar a casa. Limpar a casa é bom, não é ruim, né? É bom a gente manter a casa limpa. Mas o melhor naquele momento não era limpar a casa. O melhor naquele momento era dar atenção para o visitante que estava ali. Jesus estava ali. Ela estava trocando o mais importante pelo urgente. Talvez de fato Jesus chegou na casa dela sem avisar. Realmente ele pegou as camas desarrumadas, né? As almofadas fora do sofá. E ela tem que organizar essas coisas. Só que isso é tudo urgente, mas talvez não seja importante. Corrija suas escolhas. Marta estava trocando coisas grandes por coisas muito pequenas. Maria, ela participava do mesmo ambiente, da mesma casa, dos mesmos desafios de Marta. Mas Maria estava fazendo escolhas diferentes, você percebe? Por isso que esse é o desafio para mim, o desafio para você. Nós precisamos viver no mundo que muitas vezes é o mundo de Marta mesmo. É o mundo da correria, de muita pressão, muita coisa acontecendo, pessoas não nos ajudando, gente passiva à nossa volta. Mas nós precisamos viver nesse mundo de Marta com a atitude de Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para dizer. Quais são as escolhas que você tem feito? Às vezes você está escolhendo errado, por isso está tão preocupado, porque está focando em escolhas erradas. O segundo conselho que eu queria te dar: controle as suas emoções. Veja como Marta reage. A crença que ela tem no coração dela se extravasa para um surto, para emoções fora de controle. Eu sempre falo que pessoas desgastadas emocionalmente são pessoas perigosas, né? É gente que vai fazer coisas que não programou para fazer, mas vai acabar fazendo. Vai falar coisas que não pensava em falar, vai acabar falando. Marta estava até culpando Jesus pelas coisas que ela se via inconformada. Porque dentro dela tinha uma guerra maior do que a guerra externa. E acaba transpondo para o mundo externo. Mantenha suas emoções sob controle. Isso é importante para determinar o seu modo de olhar para a vida. Isso é importante para você gerenciar suas próprias crenças. Isso é importante para você reagir diante dos problemas que acontecem. Controle suas emoções. Mantenha suas emoções sob controle. Senão você se torna uma pessoa perigosa. É perigoso o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de falar. Porque não é o que está acontecendo fora, é o que está dentro de você, está transbordando para o lado de fora. E um terceiro e último conselho: cuida da sua agenda. Quantos queriam ter Jesus em sua própria casa? Né? Quantos queriam? A gente sabe, lendo os evangelhos, que aquele fala: Senhor, vai na minha casa, Senhor, por favor, vai lá em casa. E a Marta tem Jesus em casa. E o que ela fez com esta oportunidade de ter Jesus em casa? Não é difícil perceber
que Marta estava imersa num excesso de atividades. Agenda cheia, rotina recheada de coisas para fazer. Por isso, cuidado com a sua agenda. Às vezes a gente faz coisas demais, é muita coisa, né? Talvez uma das grandes lições que nós podemos tirar dessa quarentena é que você não faz coisas como você fazia antes e a vida continua do mesmo jeito. Mesmo jeito, né? A gente precisa aprender isso. Eu não preciso fazer tanto assim. A igreja não precisa fazer tanto assim, né? Nós como igreja precisamos aprender isso. Nós podemos fazer muito menos, com menos estresse. Porque senão a gente fica enchendo a nossa agenda de coisas e não muda absolutamente nada, nada. Precisamos aprender que menos é mais, né? Podemos fazer menos com maior qualidade. Isso é uma bênção para nós. Talvez a quarentena nos ajude a perceber isso. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa agenda. Começar a fazer um monte de coisa. E quer inventar coisa para fazer, não consegue parar. Aí vive preocupado com um monte de coisa que você criou, mas que não existia até você inventar, né? Nossa, mas tem muita coisa para fazer, mas quem que inventou isso? Você inventou, né? Aí fica um monte de coisa para fazer. Se tivesse menos coisa para fazer, você teria menos coisa para preocupar. Mas você vai inventando, inventando, inventando. O nosso querido Paulo César Baruch, né, ele tem uma música muito bacana, eu gosto das composições dele. Mas tem uma música dele que ele diz assim, ó, eu busco tempo para tantas coisas. São tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos ou conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. E a música termina assim, ó, vem ser o Senhor deste mundo, vem ser o Senhor da minha vida, em todo o tempo, Deus. Teria tudo do jeito certo. Pensa nisso. Você pode ter tudo do jeito certo. Tudo melhora por fora quando a gente cresce por dentro. Se você administrar melhor suas emoções, se administrar melhor seu coração, se isso estiver alinhado com Deus, é mais fácil administrar o que acontece por fora. Às vezes não é a casa, não é o marido, não são os filhos, não são essas outras tantas coisas que te preocupam, que vão afetar mais a sua vida. Que vai afetar mais a sua vida e a maneira como você olha para isso. A maneira como você olha para isso depende do que está dentro de você, do seu coração. Às vezes você está querendo só mudar a vida, né? Você quer que mude a vida. Você quer ter como Marta uma irmã mais presente, mais consciente do seu papel. Você quer ter uma casa talvez menor, uma casa autolimpante, né? Que se limpe, que se resolva. Você quer ter uma vida mais tranquila. Mas Deus está pedindo e te orientando que esta mudança da vida como um todo comece pelo seu coração. Comece pelo coração. Marta, Marta, disse Jesus. Coloca teu nome aí, né? Qual é seu nome, né? Põe aí. Tenta ouvir a voz de Jesus falando isso para você. Que tom que ele usaria, né? Ele diria assim, Marta, Marta. Talvez diria assim, Marta, Marta, né? Marta, Marta. Como que ele diria, né? Como que ele usaria o tom de voz para se referir à sua vida, para citar o seu nome
2 vezes. Mas o que Deus está querendo te dizer é: se anda inquieto, inquieta, agitado, agitada, preocupado, preocupada, estressado, estressada com muita coisa. Coisas que são até desproporcionais ao que está acontecendo de fato. Que são coisas internas, não são coisas externas. E Deus está dizendo: basta uma coisa só: sentar aos pés de Jesus, permitir que Ele tenha o trabalho, que é só dele, de trabalhar o seu coração, de lapidar o seu coração. Que Deus te abençoe. O que está te preocupando? Queria que você colocasse essa preocupação nas mãos de Deus neste momento.